Então, meus irmãos queridos, vou passar para o Afrânio, né, como eu disse, que vai fazer o estudo para nós, e vamos todos vibrar com muito carinho, muito amor pelo nosso irmão, para que ele possa também receber do alto, perceber, através, né, das nossas vibrações, o que os nossos benfeitores querem nos falar. Bem, meus amigos, boa noite. Estamos nós aqui para conversar sobre um tema do momento, né? Nós estamos aí às vésperas do Carnaval. Semana que vem já é Carnaval, né? E todo mundo que vem aqui na frente fala do ENEF. Deixa eu pegar aqui o folheto do ENEF. Fala do ENEF. Nós estamos no 24º ENEF, que é o Encontro Estadual da Família Espírita, justamente no período do Carnaval. Falamos da 39ª Comerge, que é a Confraternização de Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, também no mesmo período do Carnaval. Então, por que a gente ressalta esses eventos na época do Carnaval, né? Então, o nosso propósito aqui nessa noite é ressaltar, né, qual o aspecto, quais as reflexões que os Espíritos nos trazem para o Carnaval, né? O que é o Carnaval? O que os Espíritos nos dizem a respeito do Carnaval, que nos motivam a participar desses eventos justamente no período do Carnaval, né? Nós, então, fizemos uma rápida pesquisa e constatamos aqui que alguns autores falam com mais clareza a respeito desse tema. Então, os livros que nós vamos propor a vocês, para nós conhecermos melhor, é o livro Conduta Espírita, que é do nosso irmão André Luiz, psicografia de Valdo Vieira. Vamos no livro Nas Fronteiras da Loucura, que é de Manuel Filomeno de Miranda, né, é um espírito, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos comentar também o Devassando o Invisível, da Ivone do Amaral Pereira, né, médium consagrada, médium de grande saber espírita, né? E, se der tempo, a gente vai falar também do Humberto de Campos, Novas Mensagens. Todos eles falam sobre o Carnaval, né? E aí, a partir do que eles nos disserem, nós vamos tirar as nossas conclusões e vamos saber por que nós tanto falamos da importância de participarmos desses eventos no período do Carnaval, evidentemente aqueles que puderem, né? Afinal de contas, a nossa doutrina é a doutrina da fé raciocinada, né? Então, se nós não raciocinarmos sobre isso, fica assim como se nós estivéssemos pedindo a vocês que venham a aderir a um evento sem nenhum fundamento espírita, né? O fundamento espírita é isso que a gente pretende trazer na noite de hoje. Em primeiro lugar, essa história do Carnaval, né? Muita gente acha que porque o Carnaval é muito badalado aqui no Brasil, né? Vem gente de todas as partes do mundo para participar do Carnaval aqui no Brasil, que o Carnaval é uma invenção brasileira, mas não é, o Carnaval é uma invenção brasileira, não é. O Manuel Filomeno de Miranda fala isso Nas Fronteiras da Loucura, né? Rapidamente, uns dizem, há uma divergência aí, de onde vem o Carnaval, né? Então, uns dizem que a origem do Carnaval vem lá da Grécia clássica, né? Havia lá uma festa chamada Dionisíacas, né? De Dionísio. Dionísio era o deus grego correspondente a Baco, né? O deus romano Baco, né? Era o deus do vinho, da embriaguez. Então, para os gregos eram as dionisíacas, para os romanos eram as bacanais, né? Então, há quem entenda que vem dessas festas aí, a origem do Carnaval. Outros afirmam que a festa tem origem nas Lupercais, ou seja, nas festas que eram celebradas anualmente
em 15 de fevereiro, na Roma Antiga, em honra ao deus Luperco, um dos nomes de Pan, Deus protetor dos rebanhos e dos campos. Então, era justamente a época de maior prosperidade lá em Roma, né? Hemisfério Norte. Então, era o momento então que havia eram essas festas. Mas aí o Filomeno diz que qualquer que seja a origem do carnaval, uma coisa é certa: todas elas mostram um caráter de verdadeira orgia, onde predomina a licenciosidade. Aqui no Brasil, essas festas foram introduzidas pelos portugueses, numa festa chamada entrudo, que era uma forma de brincar que persistiu durante a colônia, a monarquia, que consistia num folguedo alegre, violento, em que as pessoas atiravam uma nas outras água com bisnagas. Tenho certeza que gente aqui é dessa época aí, brincava com bisnaguinha aí na rua, havia aquelas guerras de grupos, né? Todo mundo se molhava. Então isso aí vem da época de Portugal, é um intrudo, né? Podiam se usar também limões de cera e depois pó, cal e tudo que tivesse nas mãos. Enfim, era uma bagunça total, né? O intrudo foi combatido como jogo selvagem, prevaleceu até aparecerem objetos menos agressivos, o confete, a serpentina e o lança-perfumes. Bem, aí o nosso Filomeno, ele faz uma observação interessante. Ele diz que há estudiosos do comportamento e da psique sinceramente convencidos da necessidade de descarregarem-se as tensões e recalques nesses dias em que a carne nada vale, cuja primeira sílaba de cada palavra compôs o verbete carnaval. Então a palavra carnaval não vem de nenhuma dessas épocas antigas, né? Vem portanto, de carne nada vale. De carne, de nada e de vale. Carnaval. Sem dúvida, porém, continua o Filomeno, é vestígio de barbárie e do primitivismo ainda reinantes e que um dia desaparecerão da terra, quando a alegria pura, a jovialidade, a satisfação, o júbilo real substituírem as paixões do prazer violento e o homem houver despertado para a beleza da arte, sem agressão nem promiscuidade. Em outras palavras, então, o Filomeno nos chama a atenção, nos diz que no futuro toda essa manifestação popular que existe vai se tornar mais tranquila. Vamos ter um outro tipo de festa, uma festa mais moderada. Certamente vai chegar esse dia quando nós estivermos num mundo mais evoluído. Eu fiz esse pequeno introito, então, para nós conhecermos aí as origens do carnaval, essa festa tão popular aqui no nosso país, né? Mas a gente poderia perguntar assim, né? O que os outros espíritos acham disso aí, né? O que os espíritos, de uma maneira geral, acham disso aí? O que eles acham do carnaval? Eu acho que esse livro aqui, Conduta Espírita, deve ser uma espécie de bíblia de todos nós que somos espíritas. Não sei se vocês conhecem esse livro. Nesse livro, o André Luiz, ele coloca para nós o comportamento que a gente deve ter nas diversas situações que a vida apresenta para nós. Então ele começa dizendo assim, comportamento da mulher espírita, do jovem espírita, do dirigente de reuniões doutrinárias, do médium, o espírita no lar, na via pública, em viagem, no trabalho. Então ele vai dissertando, ele vai discorrendo sobre o comportamento que a gente deve ter nas diversas situações que a vida apresenta para nós. E lá, pela metade do livro, quase no final, na lição 37, ele diz assim, perante as fórmulas sociais. E ele diz, afastar-se de festas lamentáveis, como aquelas que assinalam a passagem do carnaval, inclusive as que se destaquem pelo excesso de gula,
desregramento ou manifestações exteriores espetaculares. A verdadeira alegria não foge da temperança, quer dizer, da moderação, né? Então vejam que os dois espíritos, eles caminham na mesma direção, né? Que o Filomeno diz que no futuro a festa vai se transformar e nós vamos ter uma outra manifestação de alegria, diferente do que nós temos hoje, quando nós temos tanta licenciosidade, quando nós temos tantos abusos, né? E o nosso querido André Luiz fala a mesma coisa, né? Por que ele diz festa lamentável? Lamentável porque nessa festa, se nós não estivermos vigilantes, nós nos deixamos envolver espiritualmente por influências que todos nós sofremos ao longo da nossa jornada. Todo mundo conhece aquela questão 459 do Livro dos Espíritos, não conhecem? Essa talvez seja a questão mais falada aqui da tribuna. Olha só, questão 459 do Livro dos Espíritos. Influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? Essa é a pergunta que Kardec faz. Influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? E os espíritos respondem: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Vou botar, que nos dirigem, né? Então, a verdade é que todos nós estamos submetidos a uma lei de afinidade, a uma lei de sintonia. Na proporção em que nós nos posicionarmos espiritualmente, vibratoriamente, nós vamos atrair companheiros que vão se afinizar com o nosso pensamento. E esse tipo de festa, né, está sendo chamado aqui de festa lamentável, porque esse tipo de festa nos induz a ter pensamentos que atrai esse tipo de espírito sofredor para junto de nós. E muitas vezes nós somos envolvidos pelo pensamento desses espíritos. Vocês podem achar, mas o Afrânio está exagerando, não é bem assim. Então, o Livro dos Médiuns, capítulo 14 do Livro dos Médiuns, item 170, Kardec está relatando uma experiência dele com relação à influência de espíritos. Olhem só o que o Kardec fala. Um fato que prova a influência que os espíritos exercem sobre os homens, a revelia destes, é o seguinte: assistimos, como nessa noite, a uma representação teatral com outro médium vidente. Então ele estava num teatro com outro médium vidente, estava assistindo a representação teatral. Travando conversação com um espírito espectador, disse-nos ele: vês aquelas duas damas sós naquele camarote da primeira ordem? Pois bem, estou esforçando-me por fazer que deixem a sala. Dizendo isso, o médium ouviu ir colocar no camarote em questão e falar às duas. De súbito, estas que se mostravam muito atentas ao espetáculo se entreolharam, parecendo consultar-se mutuamente. Depois vão-se e não mais voltam. O espírito nos fez então um gesto cômico, querendo significar que cumpriram o que dissera. Não o tornamos a ver, para pedir explicações mais amplas, assim que muitas vezes fomos testemunha do papel que os espíritos desempenham entre os vivos. Observamo-los em diversos lugares de reunião, em bailes, concertos, sermões, funerais, casamentos, etc. E por toda parte encontramos atiçando paixões mais, soprando discórdias, provocando rixas e rejubilando-nos com suas proezas. Outros, ao contrário, combatiam essas influências perniciosas, porém raramente eram atendidos. Quer dizer, Kardec constata, né, através da mediunidade de um médium vidente, né, a influência que os espíritos estavam tendo sobre duas senhoras que estavam assistindo com atenção a um espetáculo teatral. De repente, as duas resolvem se levantar e sair. Se desligaram totalmente do espetáculo teatral. Isso por força da influência de um espírito. Então, meus amigos, se nós não estivermos vigilantes,
ao longo da nossa vida, e especialmente nesta época, nós podemos sofrer este tipo de assédio. É isso que os Espíritos estão dizendo para nós. É por isso que a festa é tida como lamentável, como diz aqui o nosso André Luiz, né? Porque é uma festa que nós, com facilidade, nos deixamos envolver pela manifestação que se faz de exposição do corpo que nós temos diante de nós, né? Então é isso. A Ivone Pereira, nesse livro de Devassando o Invisível, ela também nos fala sobre essa influência espiritual. Devassando o Invisível, olha, são livros, eu estou falando um pouquinho dos livros, que são livros que eu recomendo a leitura de todos, tá? São livros muito importantes aí para a nossa consolidação doutrinária. Então, nesse livro aqui, a Ivone Pereira, ela vai nos falar justamente sobre a influência de falanges espirituais durante o carnaval, né? Ela está, nesse livro, é bom que, eu não sei se vocês conhecem a vida da Ivone, mas a Ivone Pereira, ela tinha uma característica de se desdobrar, né? E durante o desdobramento dela, um desdobramento letárgico, como ela fala, ela ia ao mundo espiritual, né? E ela se mantinha no mundo espiritual, ela se mantinha vigilante, né? Ela percebia tudo que se passava. Ela via o mundo espiritual e percebia tudo que se passava. Então ela está narrando aqui que quem ler o livro, ela está dizendo, quem ler o livro há de observar citações sobre falanges inferiores do mundo invisível, que afligem e perturbam os recém-desencarnados, desprevenidos. Falanges cujos integrantes seriam vultos diformes, grotescos, extravagantes, e cujas configurações e ações pareceriam frutos de pesadelos, aqueles que não se afinam com os mimos da espiritualidade, quer dizer, aqueles que não têm afinidade vibratória com a espiritualidade maior. Isso mais à frente, na página 111, ela diz: acreditamos que tais falanges influenciam durante o carnaval os incautos que se deixam arrastar pelas paixões de Momo, impelindo-os a excessos lamentáveis, comuns por essa época do ano, e através dos quais eles próprios, espíritos, se locupletam de todos os gozos e desmandos materiais, valentes para tanto das vibrações viciadas e contaminadas de impureza dos mesmos adeptos de Momos aos quais se agarram. Então vejam vocês, né, que os diversos espíritos vêm nos chamar a atenção para essas influências espirituais que nós podemos sofrer. Podemos sofrer, né? Não significa que nós estejamos completamente à mercê desses espíritos obsessores, porque senão a vida seria terrível, né? Se nós ficássemos o tempo todo à mercê dos espíritos obsessores, nós não teríamos uma vida própria, nós não progrediríamos, nós iríamos fazer só o que os obsessores queriam que nós fizéssemos. Então existem esses espíritos que procuram nos influenciar, mas nós temos a capacidade de neutralizar essa ação desses espíritos sobre nós. Nós podemos fazer isso. De que forma? Nós podemos orar, nós podemos vigiar, como nos diz o Evangelho, né? Vigiar e orar. E é nesse sentido, então, que nós vamos ver as lições que o Filomeno de Miranda vai colocar para nós. Mais à frente, o Filomeno nos diz o seguinte, deixa eu ver aqui exatamente, é um capítulo inteiro que ele fala sobre o otimismo que a gente tem que ter durante o carnaval. É o capítulo 19, é cá na frente. É o capítulo 19. O Filomeno diz: convite ao otimismo, né? Por um processo de sintonia decorrente do comportamento que se mantém no mundo, os desencarnados
imantam-se aqueles que lhes são afins, graças ao teor de valores morais que caracteriza cada um, né? Então, nós sofremos a influência espiritual dos espíritos na proporção em que nós vibramos na sintonia deles, né? Se todos nós conseguimos manter a nossa sintonia vibratória na mesma sintonia de Eurípides Barçanufo, nós não vamos ter problema com o espírito obsessor, né? O problema é que na faixa evolutiva em que nós nos encontramos, nós estamos mais propensos a nos imantarmos, quer dizer, a nos sentirmos atraídos ou a atrairmos espíritos, né, que ainda estão em condições lamentáveis no mundo espiritual. Então, é isso que está dizendo. O problema do carnaval é que essas falanges espirituais atuam muito mais durante o carnaval, porque é o momento em que nós abrimos mão, muitas vezes, da nossa vigilância, que deve ser constante. Então, continua aqui o nosso Filomeno. Dessas multidões, vivendo o estado de erraticidade inferior, são arrebanhados para lugares ermos, cavernas e pantanais do planeta, os culpados e os tombados em armadilhas da leviandade. Então, aqueles que se deixam envolver nessas tramas vão para o mundo espiritual, para regiões de sofrimento. Trabalhando nesse círculo de sofrimento, em que se acrisolam incontáveis encarnados, pois que quase todos atravessamos por momentos ou séculos esse clima, existem os operários da caridade, em nome e por amor a Jesus Cristo. Se afadigam por amparar, libertar os que de alguma forma tenham condições para serem conduzidos a outros estados vibratórios. Então vejam, Filomeno nos dá esse... Aliás, Márcia está dizendo que eu estou muito pesado aqui, vai sair todo mundo correndo daqui, não vai demorar muito, né? Mas a gente tem que mostrar como as coisas podem ficar, hein? Não era para falar, né? Mas olha, a gente tem que falar o que o Espírito está falando para nós. Esse livro aqui, ó, Nas Fronteiras da Loucura, é só sobre carnaval. Então, quem quiser conhecer mais sobre carnaval, lê o livro, tá? Vamos ver que eu estou aliviando o peso, tá? Eu estou aliviando o peso. Mas eu fiz questão de pular aqui vários capítulos do livro, onde ele mostra justamente as regiões onde se dá esse sofrimento todo, para mostrar que existe otimismo no mundo espiritual, que existe auxílio no mundo espiritual, que nós, se nos ligarmos pela oração, nós vamos ser auxiliados, nós vamos sair dessa influência negativa. A doutrina espírita não é uma doutrina que simplesmente vem e diz assim: olha, vocês estão perdidos, está cheio de obsessor aí pelo mundo. Carnaval, nem saiam na rua, porque está cheio de obsessor. Não é isso, né? A gente precisa saber o que acontece, como essas falanges atuam, principalmente nessas épocas, para que nós possamos ter meios de nos defendermos. E a melhor defesa para nós é justamente conhecermos como eles atuam. É isso que a gente está procurando trazer para vocês aqui nessa nossa conversa. E o que o Filomeno vem falar para nós é justamente isso, que existe lá no mundo espiritual essas falanges do bem que vão justamente nos ajudar, que vão ajudar não a nós, mas aqueles que se deixam contaminar, que se deixam imantar a esse tipo de espíritos, vão para o mundo e ficam sofrendo essas influências espirituais. Existe um vídeo na internet, não sei se vocês chegaram a ver, é um vídeo antigo chamado Sozinho, né? Se não viram e tem internet, gostariam de ver, coloquem lá curta-metragem espírita, Sozinho. Coloquem lá no Google ou dentro do YouTube, curta-metragem espírita Sozinho. Narra justamente a influência que sofre um rapaz, né, quando ele chega em casa. Ele chega em casa e fala: oi, bem, cheguei, tudo bem, tudo bem. Né?
Aí a moça diz, eu vou sair, você vai ficar em casa? Diz, eu vou ficar em casa, vou ficar aqui sozinho. Daí o título do vídeo ser sozinho. Aí, ato contínuo, ele abre a geladeira para pegar uma maçã. No que ele abre a geladeira para pegar uma maçã, tem um espírito que fica do lado dele. Estou com sede, quero beber, quero beber, quero beber. E aí ele começa a beber. Ele deixa a maçã e pega uma cerveja e vai beber cerveja. Esse rapaz acaba sendo envolvido por esse espírito obsessor e vai ser levado para uma festa. Né? Vai ser levado para uma festa. Isso aí são 4 partes, esse sozinho. 1, 2, 3, 4. Depois vocês veem as 4. Mas aí vocês veem como a esposa dele, quando chega em casa e nota que ele não está, como ela começa a orar, começa a pedir auxílio da equipe, dos amigos espirituais. Os amigos entram num carro, saem em desabalada corrida, desenfreada corrida, o carro bate, todos os amigos desencarnam, e o rapaz, socorrido graças às preces que tinham sido dirigidas a ele pela esposa, ele acaba se salvando, acaba sendo poupado daquela situação. Então é isso, a oração é uma grande defesa que nós temos. Não apenas a oração, o trabalho que a gente desenvolve no nosso dia a dia. Qual é a terapêutica espírita para nós caminharmos e evoluirmos? É justamente trabalharmos, fazer o bem. Se nós estamos fazendo bem, se nós estamos buscando a sintonia com os amigos mais elevados, evidentemente nós não vamos sofrer a influência espiritual desses espíritos negativos. Nós vamos receber o amparo da espiritualidade. É isso que a gente está querendo ressaltar. Então, quando a gente propõe que aqueles que possam se reúnam aqui na casa no dia do ENEF, ou que, sendo jovem, vá para a Comerge, que se realiza num outro local, e que dessa forma passe ali 4 dias envolvidos nessas vibrações de amor, é claro que está sendo socorrido no sentido de que não vai vibrar nas vibrações desses espíritos mais sofredores e vai poder, desta forma, aproveitar a sua caminhada. Então é isso que a gente está querendo mostrar a vocês. É por essa razão que a gente tem esse evento aqui na casa, que não é um evento da Casa Espírita Euripe Passanufo, é um evento do Estado do Rio de Janeiro. Nossa casa é polo de um desses, polo desse evento, é um dos polos desse evento. De maneira, meus amigos, que precisamos procurar sintonizar com os amigos espirituais que nos querem bem durante esse período do Carnaval. Mas eu não posso vir ao ENEF, e aí? Como é que eu fico? Estarei desprotegido por não poder vir ao ENEF? Eu ainda curto ver a escola de samba desfilar, eu ainda curto alguma coisa do Carnaval. Aí é o que cada um é dono da sua caminhada, A doutrina espírita não nos proíbe, não condena nada, A doutrina espírita apenas nos mostra como funciona essa mecânica do mundo espiritual, entre o mundo espiritual e o mundo material, essa relação entre o mundo espiritual e o mundo material. Então, se nós resolvemos ter uma conduta diferente, nós corremos um risco. Não significa que nós vamos de repente ser envolvidos por uma falange de espíritos obsessores, não. Se você continua fazendo as suas boas vibrações, continua orando, continua se vendo a festa pelo lado que ela realmente deveria traduzir, que é o lado da alegria, Alegria, confraternização, com uma festa sadia. Antigamente, lá na época dos meus pais, na época do Gilberto, por exemplo, Gilberto? Na época de Gilberto, o carnaval era bacana, O pessoal ia no clube, era tranquilo. Não é verdade? Tem mais gente aqui da época do Gilberto, não se escondam aí, não. Eu sei que tem gente aqui da época do Gilberto também. E tem gente mais antiga.
Então o carnaval naquela época era diferente, né? Era uma festa de alegria, não havia esses apelos à carne como tem hoje, ao sexo, né, ao desregramento, né, a uma série de comportamentos que nos comprometem espiritualmente. Era muito mais sadio, digamos assim, é muito mais sadia a festa. Se bem que o Humberto de Campos, no livro Novas Mensagens, ele analisa o carnaval do Rio de Janeiro em 1939. E ele condena o carnaval em 1939 aqui no Rio de Janeiro. Já diz que era uma bagunça naquela época. Depois, se vocês quiserem ver, né? Novas Mensagens, né? O carnaval no Rio de Janeiro. É uma crônica que ele escreve, Humberto de Campos. Então, meus amigos, é isso que a gente tem que procurar fazer. A gente tem que procurar ter boas sintonias durante o carnaval. Não significa que a gente tem que ficar trancado dentro de casa, desliga a televisão, não houve nenhuma marchinha de carnaval, não houve nada. Não significa isso. O Espiritismo não nos proíbe de fazer nada, só nos mostra as consequências dos atos que nós praticamos indevidamente, né? É isso. Mas se você caminhar bem, está tudo bem. Às vezes as pessoas não vêm para o ENEF, mas curtem a família, vão para até procuram descansar, como fala ali o Filomeno, né? Procuram desestressar, né, nesse período. Então é isso. Mas existem outras coisas interessantes aqui nesse livro sobre o carnaval, Nas Fronteiras da Loucura. Uma coisa muito importante que ele coloca para nós é sobre o papel da casa espírita nessa época do carnaval, né? O centro espírita deveria fechar no carnaval, já que existe tanta influência espiritual, tanta falange negativa, né? Será que o centro espírita não devia dar umas férias coletivas e deixar para lá, né? Vamos deixar isso para lá, né? Vamos todo mundo descansar no carnaval. Olha o que fala o Filomeno aqui, ó. Diz assim: alguns afirmam a necessidade de cerrar-se as portas das sociedades espíritas, quer dizer, dos centros espíritas, nos meses primeiros do ano, sob a alegação de férias coletivas. Palavra que aqui não tem qualquer sentido positivo ou útil, já que o trabalho para nós tem primazia no próprio conceito do mestre, quando afirma: meu pai até hoje trabalha e eu também trabalho, né? Então não tem nada a ver com o espiritismo. Se fechar a casa espírita. Por que você está tocando nesse assunto, tá falando? Porque, infelizmente, existem algumas casas que se autodenominam espíritas que se paralisam no carnaval. Paralisam seus trabalhos na época do carnaval. Sempre haverá aqueles que permanecem e podem prosseguir sustentando pelo menos algumas atividades da casa espírita, que deve permanecer oferecendo ajuda e esclarecimento, educando almas pela divulgação dos princípios e conceitos doutrinários com vivência da caridade, né? Então a casa espírita não pode paralisar durante os dias de carnaval. Talvez sejam os dias mais importantes para o seu funcionamento. Há relatos nesse livro, Nas Fronteiras da Loucura, que o Dr. Bezerra de Menezes ele faz verdadeiros mutirões para atendimento dos espíritos que se deixam levar por essas falanges negativas, né? Por essas falanges de espíritos sofredores, para socorrer os espíritos, muitas vezes recém-desencarnados, durante essas festas. E esse socorro é feito em múltiplos lugares. Há relatos de quem participa aqui do ENEF, né, de que aqui nessa nossa praça se reúnem espíritos para justamente acolher espíritos que estão sofrendo no mundo espiritual o assédio dessas falanges negativas. Então a nossa casa serve de sustentação para que esses espíritos possam fazer esse tipo de socorro. Daí a importância de nós nos reunirmos e trazermos
a nossa contribuição fluídica para esses eventos, para esse trabalho, né? E mais à frente, né? No carnaval, seria o caso de pararmos? Evidentemente que não, né? Diz assim: nestes dias, nos quais são maiores e mais frequentes os infortúnios, os insucessos, os sofrimentos, é que se deve estar apostos no lar da caridade, a fim de poder se ministrar socorro. Quanto às vibrações serem mais perniciosas em dias desse porte, não há dúvida. A providência a ser tomada deve constituir-se de reforço de valor, de energias salutares para enfrentar essa situação. Então, o papel da Casa Espírita nessas épocas de carnaval é muito importante, né? E aí ele continua falando, né? O nosso Filomeno continua falando, e aí ele questiona, e como é que fica a condição do médium, né? O médium fica desprotegido nesse período, ele fica mais desprotegido. Devo lembrar que todos somos médiuns, né? Todos somos médiuns. É claro que a preocupação dele aqui seria com aqueles médiuns mais sensíveis, os chamados médiuns dinâmicos, os médiuns que recebem comunicações, como o Divaldo Pereira Franco, como Ivone Pereira, como o Chico Xavier, né? Mas todos somos médiuns. E os médiuns como é que ficam nessa história? Aí ele disse assim, ele conta uma história para nós, do Filomeno. Um anjo ofereceu a um pupilo querido, que aprendia com ele santificação em treinamento para vir à Terra, um guarda-chuva. Tempos depois, doou-lhe galochas de borracha. Mais tarde, ofertou-lhe um chapéu e uma capa impermeáveis, sem dar-lhe maiores explicações, né? Então, o anjo estava em treinamento para vir à Terra. Recebeu um guarda-chuva, recebeu galochas, foi recebendo equipamentos para enfrentar a chuva, né? Repentinamente começou a chover torrencialmente, e o candidato à elevação gritou: anjo bom, chove, o que faço? O sábio orientador respondeu-lhe sem delongas: use o material que lhe dei. Você tem recebido a luz e o discernimento do Evangelho, prosseguiu o guia, a revelação do Espiritismo, o apoio do mundo espiritual, não como prêmio à inutilidade, senão como recurso de alto valor para momentos difíceis que sempre chegam. Agora desaba a tempestade. Use esses tesouros ocultos que vem guardando e não tema. Enfrente as borrascas que maltratam, porém passam. Então é isso, meus amigos. Nós somos tais quais o anjo. Nós estamos sendo preparados para enfrentar essas situações difíceis ao longo da nossa vida, né? Nós estamos recebendo aí os ensinamentos que o Espiritismo nos dá, né? De maneira que esses recursos que nós recebemos através da doutrina espírita são para utilizarmos nesses momentos difíceis que possamos ter que atravessar, né? Então, o que nós precisamos ter em mente nessas épocas de carnaval é tudo que nós estamos falando aqui nesse momento. Não precisamos ficar receosos do que possa acontecer conosco. Basta nos mantermos equilibrados e, nos momentos em que nós formos participar da folia, participarmos vigilantes, sem nos deixarmos envolver por aquelas vibrações negativas que são comuns nesses ambientes de grande aglomeração, né? Então é isso, meus amigos. Trouxemos aqui de um outro livro a história do Humberto de Campos. Humberto de Campos propõe, já em 1939, que a gente comece a trabalhar, né, no sentido de educarmos os nossos filhos, né, semearmos nos nossos filhos outro tipo de comportamento durante essas épocas de festa. Porque assim, semeando junto aos nossos filhos, eles frutificarão e a sociedade mudará. Não sei se todos estão fazendo desta forma, mas é interessante a lição dele, né? Porque ele parte de uma suposição
que o carnaval é como se fosse uma maçã, né? Ele, em 39, ele fala isso, uma maçã podre, né? E aí todo mundo diz assim, maçã podre não tem mais jeito. Aí ele diz, não, tem jeito sim. A maçã apodreceu, mas tem a semente. Vamos plantar a semente, vamos regar, vai vir uma maçã nova, uma macieira nova. Então é isso. Devemos regar as nossas macieiras, que são os nossos filhos, né? Chega de assustar vocês. Eu vou ler aqui uma página desse outro livro aqui que recomendo, que é o livro do Antônio Badui Filho, é de André Luiz também, Vivendo a Doutrina Espírita. Você já conhece o Vivendo o Evangelho, né? São 2 volumes que a gente sempre fala aqui. O Vivendo a Doutrina Espírita comenta as perguntas do Livro dos Espíritos. Então, essa lição de hoje comenta justamente essa questão 459. Influência invisível. Perceba as influências que o atingem no mundo físico. O estilista desenha, dita moda, indica o tecido, recomenda a cor e você usa. A loja anuncia, lança a promoção, propaga os bens, adianta facilidades e você compra. Está aí a semana do Guanabara, né? Quando anuncia, todo mundo corre para lá, né? O mestre leciona, diz o que pensa, ensina o que sabe, relaciona eventos e você aceita. O autor pesquisa, publica o livro, conta a história, expõe ideias e você concorda. O roteirista escreve, o diretor faz o filme, atores interpretam, cenas se sucedem e você se convence. O conferencista fala, enumera argumentos, desenvolve o tema, faz proselitismo e você adere. E aí vem a conclusão do André Luiz. Depois dele mostrar como é que nós somos influenciados pelas pessoas do nosso dia a dia, não se surpreenda, pois, com as atuações do mundo invisível, na certeza de que o importante não é a influência espiritual, mas a atitude que você toma diante dela, né? Influências a gente sempre vai estar sofrendo. Importante é a atitude que nós temos diante dela. É o que falou o Chico na lição inicial. O obsessor tem sobre nós a influência do tamanho da nossa capacidade de atraí-lo para o nosso campo de ação. Quer dizer, somos nós que nos deixamos seduzir pelas influências que nos são propostas, né? Então, meus amigos, é isso. Espero que todos vocês tenham um excelente carnaval, descansando, orando, trabalhando, né? E até brincando, mas de forma sadia, sem se deixar, sem abrir a guarda para essas influências espirituais que podem conduzir a essas obsessões que foram aqui tratadas na noite de hoje, né? Tudo depende de nós, né? O obsessor não vai chegar e vai nos assaltar à força. Nós é que damos permissão a ele para que ele nos influencie, tá? Então, que nós possamos nos lembrar disso e que possamos ter aí uma boa festa, aproveitando esse período aí, que normalmente é um período de feriados, para refletirmos e descansarmos bastante. Muita paz para todos.